Neste momento eu quero saudar a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão e irmã que acompanha aí o nosso canal no YouTube e está nesse momento reunido aí na sua casa acompanhando a palavra do nosso Deus, que você possa estar sendo abençoado nesse momento. E nós vamos estar fazendo uma breve meditação nesse momento. Eu vou estar pedindo a você, meu querido, que abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 35 até o versículo 41. É um texto já bastante conhecido e nós vamos estar meditando um pouquinho hoje nesse texto. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Acompanhe aí, meu irmão, com sua Bíblia aberta, a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, que temos nesse momento de estar lendo a tua palavra, de estar sendo abençoado por ti, Senhor Deus, mesmo que reclusos, Senhor Deus, em nossas casas, aqueles que não estão podendo vir à igreja. O Senhor tem nos abençoado. Nesse momento, Senhor Deus, eu te peço que me ilumine, Pai, ilumine a minha mente, Senhor Deus, e abra minha boca, Senhor Deus, para estar falando, Pai, apenas da tua palavra, apenas do teu evangelho, que é infalível, Pai, que é inerrável. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de meditar nesse momento, que nós te oramos agradecidos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, certamente todos nós concordamos que a nossa vida é muito difícil, não é sem dor. Ninguém passa por esse mundo sem enfrentar problemas, dificuldades. Ninguém passa pela vida ileso, sem qualquer tipo de dor. As tempestades desabam sobre nossas vidas, querendo nós ou não, meus irmãos. Por mais que estejamos nós planejados, preparados, sempre passamos por situações que fogem totalmente ao nosso controle. E mais do que isso, meus irmãos, essas tempestades geralmente não têm hora marcada, sempre nos pegam de surpresa. Vamos falar um pouquinho da mais atual delas. 12 de março de 2020. Apesar de já assombrar e estar espalhado pelo mundo, o coronavírus provoca a primeira morte em nosso país. Governantes totalmente sem saber o que fazer, como agir em um momento de tanta dificuldade, fecharam os serviços denominados não essenciais, tentaram fazer um distanciamento social que quase não existiu, criaram alguns mecanismos financeiros para que a economia do nosso país não fosse abalada. E por fim, meus amados, vemos que nada disso surtiu muito efeito em nosso já sofrido país. E, meus amados, nesse momento de dificuldade, geralmente essas situações nos jogam ao chão, nos deixam totalmente despedaçados, sem muitas das vezes saber que rumo tomar. O que eu vou fazer? Quem eu vou obedecer?
Quem dá as ordens? O prefeito? O governador? O presidente? O que eu devo acatar? E nesse texto, meus irmãos, nós vemos os discípulos de Jesus passando por uma grande dificuldade, enfrentando uma real tempestade. E eles passando pelo Mar da Galileia, território tão conhecido por eles, e de repente, nesse lugar tão comum, tão costumeiro a eles, eles enfrentam, assim como nós nesse momento de pandemia, um problema novo, que chega subitamente sem aviso. Esse fato acontecia constantemente naquele lugar. Para quem conhece um pouco mais, o Mar da Galileia, meus irmãos, é na realidade um lago de mais ou menos 21 quilômetros de comprimento e 14 metros de largura, encurralados de um lado pelas montanhas da Galileia e de outros pelas montanhas de Golão. E os ventos descem subitamente dos montes mais altos da Galileia, do monte mais alto da Galileia, o Monte Hermon, bate na superfície desse lago. E em um dia de sol escaldante, de muito calor, de repente pode brotar uma grande tempestade de vento e colocar a vida dos navegantes em risco máximo. E naquele dia, meus amados, foi isso que aconteceu. E na maioria das vezes, as tempestades da nossa vida chegam assim, dessa forma também, meus irmãos. Está tudo bem em casa, tudo bem no seu emprego, sua saúde 100%, e de repente, sem qualquer tipo de previsão, sem qualquer tipo de prenúncio de tempestade, o que acontece? Uma grande tempestade. Assim como nós estamos passando por essa do coronavírus. Mexe com a nossa estrutura, com a nossa rotina e com a nossa fé, meus amados. Abalam todas as nossas estruturas. E, na maioria das vezes, meus amados, aos nossos olhos, são impossíveis de administrar, fogem do controle. Meus irmãos, os discípulos eram pescadores, sabiam lidar com aquelas situações, mas nesses momentos, eles se esforçam, usam toda a experiência. E o texto, meus irmãos, nos mostra que o barco estava a encher-se de água, estava prestes a naufragar. Amados, muitas vezes em nossas vidas, enfrentamos situações desse jeito. A gente luta, a gente se esforça, usa toda a nossa experiência, mas o problema não se resolve. E muitas das vezes a situação só piora, só se agrava. O medo, o desespero bate à porta do nosso coração. A esperança vai morrendo. Aquela luzinha no final do túnel, meus amados, vai ficando pequenininha, pequenininha e só vai se apagando. Porém, meus irmãos, esse momento é importante que a gente venha a entender que nada, absolutamente nada em nossa vida, que não esteja sob o controle do Todo-Poderoso Deus. Meus irmãos, as tempestades da nossa vida, muitas das vezes, são pedagógicas, são para nos ensinar. Elas não vêm para nos destruir, pelo contrário, meus irmãos, ela vem para fortalecer a nossa fé, exercitar a nossa fé, fortalecer a musculatura da nossa alma e do nosso entendimento. Meus irmãos, essas tempestades têm outro objetivo muito importante, se atente, que é para nós estarmos ajudando ao nosso próximo, prestar socorro àqueles que necessitam. Pessoas bem próximas a nós, meus irmãos, também passam por tempestades. E como tenho falado, temos que colocar em prática aquilo que aprendemos, senão nada adianta. E, meus irmãos, eu gostaria nesse momento, nessa breve mensagem, que você olhasse para esse texto comigo e acompanhasse algumas verdades preciosas para a nossa vida. Se notarmos, meus irmãos, esse texto é regido por 3 perguntas. Vamos observar. A primeira delas se encontra no versículo 38. É a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta se encontra no versículo 40. E é a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Por que sois assim tão tímidos?
Como é que não tendes fé? E, finalmente, a terceira pergunta é a que é feita entre os próprios discípulos ali naquele momento, e se encontra no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu gostaria de considerar com vocês essas três perguntas, esses três questionamentos que são muito atuais para os nossos dias, nessa breve meditação da Palavra de Deus. Meus irmãos, se nós observarmos o contexto, ele nos mostra que Jesus, aquele dia que antecede a tempestade, às margens daquele rio, estava ensinando uma grande multidão. Foram momentos que ele ensinou as grandes parábolas do reino. Depois de conversar, pregar, ensinar o dia todo, Jesus estava cansado. Olha aí, meus irmãos, acompanhem comigo o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Meus irmãos, e dessa forma, quando Jesus dorme, ele está cansado, por ele ter ensinado aquele dia inteiro, ele tinha pregado, eles entraram no barco para atravessar o mar por ordem de Jesus. Olha o versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E dessa forma, quando Jesus dorme, entra em sono profundo, surge a tempestade. Meus irmãos, não há evidência alguma no texto de que a situação era de tempestade, mau tempo, vento, chuva, mas no trajeto a tempestade chega. E certamente ao verem a tempestade, os discípulos não vão acordar Jesus primeiramente. Lembrando que Jesus era 100% homem, e assim como nós, teve fome, teve sede, sentiu sono e precisava dormir um pouco para refazer as suas energias. Mas depois de esgotarem todos os esforços dos discípulos, os discípulos começam a ficar nervosos, pois o barco estava afundando. Nesse momento é que os discípulos vão acordar Jesus e falam com ele: Mestre, não te importa que pereçamos? E, meus amados, assim também é a nossa reação quando passamos por dificuldades, quando passamos por problemas. Vamos fracassar, não temos força. Parece que Deus não está olhando para nós. Parece que Ele não se importa conosco. Mas preste bem atenção, os discípulos fazem também essa pergunta meio que em tom de dúvida. Mestre, não te importa que pereçamos? Porque dentro deles, meus irmãos, havia uma tempestade maior ainda que aquela tempestade que agitava o mar. E que tempestade era essa? Vocês sabem que tempestade os discípulos estavam passando? Meus irmãos, era a dúvida. O medo de conciliar a obediência com a tempestade. Observe a ordem de Jesus: passemos para a outra margem. E justamente nessa hora vem a tempestade. Meus irmãos, você passar por dificuldades, quando está tudo caminhando mal, é uma coisa. Quando você está vivendo fora das Escrituras, daquilo que elas nos ensinam, é uma coisa passar por esse tipo de tempestade. Agora, passar por tempestade quando está obedecendo é totalmente diferente. Os discípulos estavam obedecendo naquele momento Jesus. Passemos para a outra margem. Bom, como podemos passar por isso justamente agora? Estou fazendo aquilo que Deus quer. O que nós aguardamos é que quando estamos fazendo a vontade de Deus, as circunstâncias têm que ser favoráveis. E é nesse momento que nós estamos mais próximos a Jesus. É que vem a tempestade. Justamente nesse momento em que a gente se aproxima de Jesus, que a gente se aproxima da sua palavra, que a gente se aproxima daquilo que Ele quer, daquilo que Ele nos ensina, é que aparecem essas tempestades, meus irmãos. Meus irmãos, estarmos junto a Deus não é sinônimo de estarmos livres de tempestades, livres de batalha, livres de passar por dificuldades. O Evangelho puro e simples e único nos ensina que passaremos por dificuldade, totalmente diferente do que é pregado por essas
religiões, entre aspas, espalhadas por aí, que só pregam facilidade, que só pregam coisas boas, que só pregam coisas prósperas, que, meus amados, de muitas dessas coisas que são pregadas por esse, só facilita a vida do ser humano. Não é um evangelho que a gente vê na nossa Bíblia, que a gente aprende na nossa igreja. Meus irmãos, o que eles pregam lá é totalmente diferente. E ainda, porque eles perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? Porque certamente eles estavam desesperados também com a demora da intervenção divina. A intervenção de Jesus demora. Às vezes, meus amados irmãos, nós passamos por problemas em que achamos que irão se resolver assim, imediatamente. E esses problemas se arrastam, demoram em nossa vida. Esperamos que essa tribulação acabe logo, que essa crise passe rápido, se acalme logo. E todas as vezes que nós lidamos com a demora de Deus, entramos também em uma grande angústia, em uma grande tempestade. Irmãos, como é ruim esperar. Quem gosta de esperar? Como é dificultoso um simples ato de esperar um ônibus, uma resposta de um emprego, ou um resultado de uma prova, uma resposta de um namorado. Como é ruim esperar, ninguém gosta de esperar. Os amados lembram da angústia de Marta e Maria, quando mandaram um recado para Jesus? Está enfermo aquele a quem amas. E elas esperaram, e quando Jesus chegou, elas pensaram, agora não adianta mais, agora é tarde. Nós temos esse sentimento de que às vezes Deus demora. Alguns de nós certamente já orou por uma causa durante 1 ano, durante 2, durante 5 anos, ou talvez 10 anos, ou quem sabe mais de 10. Mas notem vocês que na hora da crise mais aguda, da tempestade, na hora mais violenta do problema, Jesus está dormindo. Irmãos, e esse silêncio de Deus às vezes grita em nossos corações, grita em nossos ouvidos mais alto do que qualquer barulho mais estrondoso que você já tenha ouvido. E por isso, meus irmãos, os discípulos estão em crise. Estão em crise. E nós também, queridos, às vezes passamos por situações difíceis, porque não sabemos esperar o tempo do Senhor, o tempo de Deus, colocando sobre nós uma carga tão pesada que não temos como carregar. Queridos, definitivamente, o tempo de Deus, o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Devemos confiar que Ele leva a nossa vida, que com Ele a nossa chegada ao outro lado da margem é segura, é tranquila. A nossa chegada é totalmente segura. Não devemos duvidar, mas apenas confiar em Deus plenamente. Mas o texto ainda no verso 39, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando nós chegamos, meus irmãos, dos nossos limites, esgotamos todos os nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão totalmente disponíveis. Quando nossas forças acabam, Ele é onipotente. Ele é onipotente, meus irmãos. Ele tem todo o poder. Quando a nossa causa parece perdida, quando o nosso barco parece estar afundando, Ele pode nos conceder uma grandiosa vitória. Por isso Jesus faz a seguinte pergunta para eles no versículo 40. Acompanhe ele na sua Bíblia. E então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, é curioso que às vezes Jesus muda o método dependendo da circunstância. Em outra tempestade, nesse mesmo lago, Jesus não estava lá com os discípulos. Ele estava no monte, orando por eles. E lá do monte, olhando para eles. E quando Jesus vem ao encontro deles, andando por sobre as águas,
Ao invés de Jesus fazer o que ele fez nesse texto, resolver primeiro o problema, para depois acalmar os discípulos, naquela outra situação, Jesus inverte o método. Primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Por quê? Por quê, meus amados? Porque Jesus conhece a nossa vida. Ele conhece as nossas necessidades, meus irmãos. Ele sabe quando o problema maior está do lado de fora ou quando o problema maior está do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso aqui nessa meditação, meus irmãos? É que Jesus conhece cada uma de nossas lutas. Ele conhece cada uma de nossas dificuldades, cada lágrima derramada. Nada fugiu do controle de Deus. Amados, às vezes a nossa fé fica pequena, o nosso medo se agiganta, porque nós não confiamos plenamente em Deus. Não sabemos esperar o que Ele tem preparado para nós. As promessas de Deus, meus irmãos, se cumprem. Olha o que o versículo 35 diz, a ordem de Jesus: passemos para outra margem. Meus irmãos, qual era o destino deles naquele momento? A outra margem. Quando Jesus dá uma palavra, Ele a cumpre. Nós, amados, muitas vezes entramos em pânico, perdemos a confiança, porque simplesmente duvidamos daquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus, meus irmãos, o Criador do mar e do vento, e de tudo aquilo que existe, estava dentro do barco. Não era outro qualquer. O Criador do universo estava ali. E a criação jamais pode destruir o Criador. Às vezes nos enchemos de medo, perdemos de vista a realidade de que o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, está conosco todos os dias de nossa vida. E mais uma vez, eu venho aqui chamar a sua atenção para um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Notem a paz que Jesus estava naquele momento, meus irmãos. Jesus estava fazendo o quê? Olha aí para o texto. O que Jesus estava fazendo naquele momento, meu amado? Jesus estava dormindo. Dormindo. E eu pergunto, por que em um momento tão desesperador, um momento de tempestade, Jesus está dormindo? Meus irmãos, porque nada foge do controle de Deus. Meus irmãos, preste pequena atenção agora nesse momento, que eu vou falar para você nesse dia. Irmãos amados, paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de problemas, de lutas. Veja esse momento tão difícil que toda a humanidade está passando. Irmãos, paz é ter confiança plena em que Jesus está no controle. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, meus irmãos. Precisamos ter fé. Quando as tempestades da vida acontecem, nos levam a ficar mais próximos de Deus. Quem nesse momento de pandemia não passou a orar mais, dar mais valor à leitura da palavra? Quem não sentiu falta do culto público? Quem não sentiu falta da comunhão? Ou de um simples aperto de irmão que recebia do irmão na porta da igreja? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, dá para imaginar essa cena. Os discípulos ali, molhados, angustiados, com medo, e olhando um para os outros e perguntando: quem é este? Meus irmãos, este é o Deus que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele. Esse é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. É o Deus que acalma as nossas tempestades. O Deus que nos leva até o nosso destino em segurança. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Não deixe que isso vire uma grande dúvida na sua vida. A grande tempestade que estamos enfrentando vai passar.
O coronavírus vai passar. Não sabemos quando, nem como. Devemos apenas orar e confiar que no tempo do Senhor a tempestade vai cessar. E estaremos novamente, meus amados, reunidos, todos, sem exceções, sem distanciamento, prestando culto ao nosso Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nós devemos crer, é o Deus que nos tira da tempestade, que nos conduz em caminho seguro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há. Meus irmãos, que o soberano Deus continue a nos abençoar. Nosso barco, com Ele, está em boas mãos, está totalmente seguro, por mais que passemos por momentos difíceis e que Ele pareça estar dormindo. Mantenha calma, confie, tenha fé, espere o tempo dele, que todas as coisas serão solucionadas da melhor forma, pois será da maneira de Jesus, da maneira que ele planejou, da maneira que ele quer. Acalme o seu coração, aquiete. Por mais que você esteja passando por dificuldade, não só o coronavírus, ou algum outro tipo de dificuldade, doença, desemprego, se aquiete. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Não faça essa pergunta, não faça esse questionamento com um ponto de interrogação. Deus está no controle de tudo? Não. Deus está no controle de tudo, com exclamação no final. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e continuemos firmes com Ele, até que essa tempestade passe, até que nós cheguemos à outra margem em segurança. Que Deus nos abençoe. Amém.